O astro republicano J.D. Vance desmorona ao vivo. A maior ameaça pode vir de dentro. J.D. Vance testemunhou um colapso político em rede nacional ao vivo? O país inteiro testemunhou um momento que deixou milhões sem fôlego. J.D. Vance, outrora aclamado como a estrela em ascensão do Partido Republicano, pareceu desmoronar-se bem diante dos nossos olhos. Numa transmissão ao vivo para toda a nação, sua compostura se quebrou, deixando a todos se perguntando: o que diabos realmente aconteceu nos bastidores? Porque, fundamentalmente, acredito que estamos no mesmo time e devemos fazer mais do que apenas falar sobre valores democráticos. Foi a pressão, um erro de cálculo ou algo mais profundo? E o mais importante, o que este momento significa para o seu futuro político? Fiquem ligados. O que vem a seguir pode surpreendê-los. Quem é realmente J.D. Vance, o mistério por trás do homem? J.D. Vance não começou sua jornada com poder ou dinheiro. Ele cresceu em Middletown, Ohio, uma cidade devastada pela perda de empregos, vício em drogas e pobreza. Sua história familiar era cheia de caos. Sua mãe lutou contra o vício e ele frequentemente passava de um parente para outro. No entanto, de alguma forma, ele conseguiu seguir em frente. Essa jornada se tornou o cerne de seu livro de sucesso, Hillbilly Elegy, um olhar cru sobre a vida nas cidades esquecidas da América. O livro não foi apenas um sucesso, ele o tornou famoso. Levou-o a grandes programas de entrevistas, rendeu-lhe um filme da Netflix produzido por Ron Howard e o transformou na voz da América real. Mas esta não foi apenas uma história de sobrevivência. Vance era inteligente, muito inteligente. Ele se juntou aos fuzileiros navais e serviu no Iraque. Depois, obteve um diploma de direito em Yale, uma das melhores universidades do mundo. Essa mistura de garra e cérebro o fez se destacar. Ele sabia como falar tanto com a classe trabalhadora quanto com a elite. E em um país onde muitos se sentem ignorados por Washington, Vance ofereceu algo raro, um líder que entendia a dor, mas também conhecia o poder. Rapidamente, ele usou essa história para construir sua imagem política. Vance concorreu ao Senado em Ohio, apresentando-se como um conservador outsider. Apoiado por Donald Trump, ele mergulhou nas guerras culturais e prometeu lutar pelos americanos comuns. Sua mensagem funcionou. Ele venceu. E, de repente, o mesmo jovem que cresceu em lares desfeitos e rodeado de abuso de opioides, agora caminhava pelos corredores do Congresso. A face oculta de J.D. Vance. Ambição, segredos e pressão. Mas é aqui que a história fica realmente interessante. Mesmo enquanto ascendia politicamente, alguns informantes o descreviam como intenso, sempre medindo cada movimento, sempre tramando. Pessoas próximas a ele nem sempre viam a imagem de homem do povo que ele vendia na televisão. Viam alguém estratégico, até mesmo frio às vezes. Ele conhecia o jogo e o jogava bem. Críticos diziam que ele havia mudado suas crenças-chave apenas para ganhar favor, passando de anti-Trump para totalmente pró-Trump em apenas alguns anos. Ainda assim, sua marca funcionou. Ele se tornou uma estrela em ascensão no Partido Republicano. Era jovem, perspicaz e tinha uma história pessoal convincente. Alguns até o mencionaram como um possível vice-presidente ou candidato presidencial. Mas o sucesso trouxe consigo a pressão. Com os holofotes veio o escrutínio sobre seus comentários passados, seus laços comerciais e até mesmo seu casamento. E foi aí que as coisas começaram a se complicar. Atenção silenciosa. O preço da imagem perfeita? Aqui está algo que raramente é mencionado. Informantes têm sussurrado há muito tempo sobre a tensão entre as ambições públicas de Vance e sua vida privada. Alguns dizem que o peso de manter essa narrativa perfeita de superação o desgastou. Outros apontam que sua esposa, Usha, também graduada em Yale, prefere a privacidade e, segundo relatos, não gosta do caos da política. Essa fricção entre a persona pública e a pressão privada poderia explicar por que as rachaduras começaram a aparecer.
Ele pode ter construído uma imagem poderosa, mas na política, a imagem só dura um tempo. E enquanto as câmeras continuavam a rodar, algo real estava começando a vazar. O colapso ao vivo, a máscara cai. Agora, pela primeira vez, esse muro cuidadosamente construído em torno de J.D. Vance está desmoronando. Em televisão ao vivo, nada menos. E o que acontecerá a seguir pode mudar tudo, porque uma vez que a máscara cai, não há como recolocá-la. As câmeras rodavam, mas ninguém esperava um colapso. O momento em que J.D. Vance desmoronou deixou a todos sem palavras. Por trás da imagem impecável de J.D. Vance, como uma estrela conservadora em ascensão, uma verdadeira tensão estava se formando. Fontes de Washington começaram a sussurrar. Ele parecia cansado, mais reativo e sob muita pressão. O brilho de seu livro de sucesso e sua vitória inicial no Senado havia começado a se apagar, substituído por controvérsias constantes e batalhas políticas. Vance não jogava pelo seguro. Ele ganhou manchetes ao criticar o apoio dos Itzabial à Ucrânia, chamando-o de distração de guerra estrangeira. Isso gerou uma reação negativa de ambos os partidos. Muitos republicanos discretamente se distanciaram, enquanto os democratas o pintavam como imprudente. Sua postura não só era impopular, mas o isolou. Mesmo dentro de seu próprio partido, havia rumores de que Vance estava fora da mensagem e causando dores de cabeça à liderança do Partido Republicano. Sua crítica pública às grandes empresas de tecnologia também chamou a atenção. Vance pressionou fortemente por controles mais rígidos, exigindo investigações e pedindo grandes reformas. A verdadeira pressão por trás do colapso de J.D. Vance. Embora sua postura firme lhe rendesse elogios em alguns círculos conservadores, também desencadeou uma resistência feroz. Lobbyistas reagiram. Colegas senadores com fortes laços com o Vale do Silício ignoraram seus apelos por mudança. A tensão cresceu a portas fechadas. Enquanto isso, sua lealdade a Donald Trump adicionou ainda mais pressão. Alguns republicanos viam Vance muito próximo do ex-presidente, especialmente quando ele ecoava suas mensagens e se inclinava para o ceticismo eleitoral. Essa lealdade o tornou popular nos círculos MAGA, mas criou atrito no GOP em geral, especialmente entre os conservadores mais tradicionais. Relatórios sugeriram que alguns republicanos de alto escalão começaram a deixar Vance de fora de discussões estratégicas importantes, o que aprofundou sua sensação de isolamento político. O fardo invisível de J.D. Vance, ao mesmo tempo, o estresse não estava apenas na capital. Fontes próximas a Vance disseram que ele estava esgotado. A tensão emocional de tentar satisfazer eleitores, líderes partidários e suas próprias crenças estava se acumulando. Um informante disse que ele havia se tornado cada vez mais exausto emocionalmente. Ele também estava conciliando seus deveres senatoriais com ser pai e marido. Viagens, entrevistas e críticas incessantes dificultavam o equilíbrio da vida familiar. Vance, conhecido por ser intenso e determinado, agora enfrentava uma parede. Seus colegas diziam que ele parecia menos focado, mais frustrado. A energia que uma vez o tornou um recém-chegado político a ser observado, agora estava se esgotando. Redes sociais explodem. Cada tweet, uma manchete. Então vieram as tempestades online. Os tweets de Vance geraram controvérsia. Uma postagem que desconsiderava a ajuda à Ucrânia provocou uma enxurrada de respostas iradas. Outra, onde ele atacava a elite woke, gerou respostas afiadas de celebridades, jornalistas e rivais políticos. Cada postagem virou manchete, cada manchete trouxe mais escrutínio. E embora Vance nunca tenha recuado publicamente, estava claro que algo havia mudado. Ele estava mais reativo, mais rápido para revidar, menos sereno. Não eram apenas desacordos, eram sinais de alguém desgastado pelo jogo. Segundo relatos, Vance estava considerando se retirar da política completamente meses antes de seu momento emocional na televisão. Alguns dizem que ele mesmo sugeriu a ideia em particular,
citando exaustão e desilusão com a política interna do Senado. Se for verdade, significa que o colapso não foi repentino. Estava se formando silenciosamente por trás do ruído. O momento ao vivo que chocou a nação. Não aguento mais. Todos os sinais estavam lá, mas poucos esperavam o que viria a seguir. O colapso na televisão ao vivo. Começou como qualquer outra aparição na TV. J.D. Vance sentou-se em frente ao apresentador com o terno impecável e as anotações na mão. A conversa começou com tópicos familiares, questões de fronteira, inflação e o próximo ciclo eleitoral. Mas algo não se encaixava. Ele não estava tão afiado ou confiante como de costume. Seu tom vacilou. Então veio a pausa. No meio de uma resposta sobre lealdade partidária, Vance parou por um segundo. Olhou para baixo, piscou 2 vezes e pareceu se recompor. Sua voz vacilou, não em volume, mas em peso. Ele continuou falando, mas seu ritmo foi quebrado. Começou a soar menos como um senador e mais como uma pessoa carregando demais. Mencionou o custo da vida pública, insinuando arrependimentos e tensão emocional. Ele tocou no custo de estar sozinho, o que muitos telespectadores viram como um raro momento de honestidade. Suas mãos estavam inquietas. Seus olhos estavam marejados. Em um ponto, ele esfregou a testa e exalou profundamente. Foi quando a entrevista política se transformou em algo completamente diferente. Não houve gritos, nem uma saída dramática orquestrada, apenas um homem visivelmente chegando ao seu limite, ao vivo na televisão nacional. O que mais impactou foram as palavras que ele escolheu, expressões que insinuavam algo mais profundo. Ele falou de uma maneira que sugeria frustração e esgotamento. Para alguns parecia exaustão e para outros uma saída silenciosa. A forma como ele enquadrou seus pensamentos deixou os espectadores questionando seu futuro. Foi uma despedida sutil mascarada, como vulnerabilidade, ou apenas um momento de honestidade em um mundo de alta pressão? De qualquer forma, não pareceu política habitual. Parecia que algo estava terminando, ou pelo menos mudando. O fim de uma carreira? As redes sociais explodiram em questão de minutos. Clipes foram carregados, cortados em curtas e reações foram postadas. As hashtags Vance Meltdown e Senador Chora dispararam na lista de tendências. Alguns usuários o defenderam, chamando-o de corajoso e algo que os políticos deveriam fazer com mais frequência, ser humanos. Outros zombaram do momento, chamando-o de sinal de fraqueza e questionando se ele conseguia lidar com a pressão. Mas a verdadeira virada veio depois que o segmento terminou. Um momento de microfone quente, quase inaudível, o pegou murmurando algo enquanto ele se levantava. Múltiplos leitores labiais online afirmaram que ele disse: "Não consigo mais fazer isso." Outros interpretaram como: "Não vale a pena." A frase era vaga, mas as implicações não. Ele estava falando de política? Era pessoal? Eram ambas as coisas? Essa frase capturada fora da câmera adicionou lenha à fogueira. Os meios de comunicação publicaram manchetes como J.D. Vance acaba de renunciar na televisão ao vivo e o colapso que foi ouvido em todo o Capitólio. Informantes começaram a dar suas opiniões. Funcionários anônimos disseram a repórteres que Vance havia estado excepcionalmente retraído nos dias anteriores à entrevista. Uma fonte mencionou que ele havia cancelado reuniões internas naquela semana e saído cedo de uma sessão do Senado. O fim de uma era? J.D. Vance, o segredo por trás do colapso e o drama familiar. J.D. Vance vai se retirar da política? J.D. Vance, o forasteiro durão que uma vez desafiou as normas, teria se quebrado ao vivo na televisão e o país inteiro viu. Mas o que isso significa para o seu futuro? Mesmo antes do chocante colapso na televisão, já se sussurrava que Vance havia tido conversas privadas com aliados próximos sobre uma possível aposentadoria, ou pelo menos um longo recesso da política. Fontes em Ohio afirmam que Vance foi visto se reunindo discretamente com antigos assessores de campanha dias antes da entrevista,
não com sua equipe atual. Isso desencadeou uma onda de rumores. Ele está tramando uma reformulação total, uma corrida para algo diferente? Ou ele está se preparando para abandonar completamente a vida pública? As respostas não estavam claras, mas a mudança em seu tom, postura e linguagem corporal ao vivo disse mais do que 1000 palavras. Não era mais apenas sobre política, era sobre pressão, sobre dúvida e sobre um homem percebendo que talvez estivesse acabado. Uma coisa é certa: J.D. Vance, o durão que se orgulhava de ir contra a corrente, havia se quebrado, e a nação inteira testemunhou. A tragédia oculta por trás dos bastidores, o suposto colapso da esposa de J.D. Vance abala as fundações. Usha Vance. Não apenas a esposa de J.D. Vance, mas também uma advogada brilhante por direito próprio. Elegante e serena, reconhecida por sua inteligência e sucesso. Apesar de sua bem-sucedida carreira, Usha se mantém afastada dos olhos do público na maior parte do tempo. Aqueles que a conhecem sabem que ela é extremamente protetora de sua família, especialmente de seu marido, apesar de sua aparente timidez. Usha tem sido um pilar crucial para JD nos bastidores. Além de ser uma esposa, ela tem sido uma peça fundamental em sua carreira, oferecendo-lhe conselhos e apoio nos momentos difíceis da vida pública. Muitos subestimam seu papel em sua ascensão de autor a político, mas aqueles que a conhecem a veem como o centro de sua vida pessoal. Usha tem mantido tudo unido nas sombras, garantindo que a família Vance permaneça focada, apesar do incessante foco na carreira de JD. Mas o que acontece quando o estresse é demais até mesmo para os mais fortes? Isso é o que alguns dizem que ocorreu após a crise televisiva que desestabilizou a vida de JD. Depois que J.D. Vance desabou ao vivo, os rumores começaram a se espalhar sobre o que aconteceu a portas fechadas, focando principalmente em Usha. Testemunhas afirmam ter visto Usha Vance à beira do abismo. Fontes anônimas afirmam que Usha e os produtores ou funcionários tiveram uma possível discussão acalorada durante uma forte briga nos bastidores. Alguns acreditam que Usha estava chateada com a forma como JD estava sendo retratado na mídia, não apenas pelo que aconteceu na entrevista. Se esses rumores são verdadeiros, é evidente que Usha sentia o mesmo que JD, devido à tristeza que ele parecia demonstrar. Testemunhas em um hotel próximo afirmaram ter visto Usha andando de um lado para o outro, fazendo chamadas telefônicas em pânico e com uma aparência muito assustada. Ela estava passando por mais do que um estresse normal. As pessoas próximas a ela puderam perceber seu mal-estar e falaram em voz baixa sobre um possível incidente nos bastidores. Ela estava ofendida com toda a atenção da mídia sobre JD? Ou havia algo mais na história? Neste momento, ninguém sabe ao certo, mas estava claro que havia conflito. A prova do desmoronamento familiar? Redes sociais explodem com a saída chorosa de Usha Vance. Como era de se esperar, as redes não ficaram em silêncio por muito tempo. As especulações e os relatos de avistamentos dispararam online. Muitos pensaram que Usha havia abandonado o set depois que JD perdeu o controle, e os tópicos do Reddit e os usuários do Twitter rapidamente repercutiram a história. Houve até mesmo um clipe de vídeo dela chorando ao sair de uma sala. Isso era um sinal de um problema familiar maior? Ou ela estava simplesmente muito estressada com o evento? Fãs e apoiadores fizeram julgamentos precipitados imediatamente. Alguns pensaram que a saída chorosa de Usha era apenas sua maneira de desabafar depois de um dia difícil, enquanto outros a viram como prova de que a família Vance estava desmoronando à vista do público. O vídeo se tornou viral em apenas algumas horas, acendendo um fogo de espanto e preocupação. Há muita especulação aqui, o que é interessante. Embora o vídeo definitivamente adicione lenha à fogueira, devemos ser cautelosos ao tomar decisões precipitadas. A verdade por trás dessas histórias não é tão clara quanto parece à primeira vista. Usha poderia ter estado simplesmente se adaptando à intensidade do momento e precisava de uma pausa para se acalmar. Poderia ter sido mais do que isso.
Os fãs podem aprofundar para encontrar soluções que talvez não existam porque não há dados concretos suficientes. Deve haver uma linha entre o que se sabe e o que se assume. Ainda é muito cedo para dizer com certeza que tipo de confronto foi ou se a reação de Usha foi tão forte quanto algumas pessoas dizem. Embora não haja provas sólidas de uma grande explosão, o fogo geralmente começa onde há fumaça. Os fãs têm que procurar qualquer sinal de verdade em um mundo dominado pelas redes sociais e pelas fábricas de histórias. Embora algumas das afirmações mais extremas possam não ser apoiadas por provas, não há dúvida de que o colapso de JD e a resposta de Usha provocaram uma conversa mais ampla sobre os custos pessoais da vida pública. Está claro que esta é uma história muito pessoal, não apenas política. Não importa onde a verdade se encontre, seja ela completamente confirmada ou não, o possível colapso de Usha complica ainda mais as coisas para a família Vance, que já está passando por um momento difícil. A carreira de J.D. Vance chegou ao fim? O silêncio inquietante de J.D. Vance desencadeia uma onda de especulações. A incerteza paira sobre o futuro da família Vance no turbilhão da política. Enquanto os rumores não cessam e os seguidores quebram a cabeça, o drama político atinge um clímax. Mas só o tempo revelará o mistério que rodeia o suposto colapso de Usha Vance. Os sussurros de renúncia se tornam mais fortes à medida que os aliados se dispersam e os informantes entram em pânico. Este é o fim da carreira senatorial de J.D. Vance? J.D. Vance está renunciando? Tudo começou com algumas publicações enigmáticas nas redes sociais. A presença online, antes tão ativa de J.D. Vance, silenciou de repente. Sem declarações públicas, sem interações, apenas silêncio. O tipo de silêncio que deixa a todos se perguntando o que realmente está acontecendo. Jornalistas tentaram contatá-lo, mas nada. Nenhuma resposta. Logo, os rumores começaram a surgir. Ele realmente estava considerando a renúncia ou havia algo mais em jogo? O padrão ficou mais claro. Ele perdeu algumas reuniões agendadas, algo incomum para alguém tão profundamente enraizado na vida política. Alguns pensaram que poderia ser apenas um lapso momentâneo, mas quando se prolongou sem explicação, as coisas começaram a parecer estranhas. E foi então que os sussurros dentro de Washington se tornaram mais fortes. Aqueles próximos a Vance, sua equipe, informantes, até mesmo alguns analistas políticos, começaram a especular. O silêncio continuou, alimentando o frenesi. Ninguém parecia saber exatamente o que estava acontecendo. E cada ligação não atendida só aumentava a crescente tensão. Os rumores de uma renúncia, de repente, se tornaram uma possibilidade real. E foi aí que as coisas ficaram interessantes. Vazamentos e a incerteza na equipe de Vance. Nos bastidores, as coisas estavam se tornando caóticas. Fontes próximas à equipe de Vance falaram de um suposto vazamento de e-mail que insinuava a possibilidade de uma renúncia. Membros da equipe foram vistos agindo confusos, incertos sobre seus próximos passos. Foi relatado que alguns estavam preparando declarações, embora ninguém pudesse confirmar para que exatamente estavam se preparando. O burburinho em torno de Washington tornou-se palpável. Poderia ser este o fim da curta, mas altamente divulgada carreira política de Vance? Ou havia mais na história? Nos corredores do Senado, as fontes diziam que os membros da equipe não estavam apenas esperando uma palavra oficial. Eles estavam se preparando para isso. Se Vance realmente planejava renunciar, isso enviaria ondas de choque por todo o Senado e Washington em geral. Mas a pergunta permanecia. Por quê? Uma possível razão. Exaustão política. Vance está no olho do público há anos, e com a pressão de ser senador, a atenção constante da mídia e o cenário em constante mudança de Washington, é fácil ver como o peso de tudo isso poderia afetar qualquer um. Ele tem feito malabarismos com muitas coisas, e após seu colapso tão público na televisão, muitos se perguntaram se a batalha constante finalmente cobrou seu preço.
Poderia ser que Vance estivesse simplesmente exausto? Outra teoria sugere que sua vida pessoal poderia estar sofrendo, com a suposta tensão emocional entre ele e sua esposa Usha. Poderia seu casamento estar enfrentando desafios que o estão empurrando a reconsiderar seu futuro político? Um casamento de alto perfil combinado com as pressões do cargo público poderia criar um ato de equilíbrio impossível. Se a vida familiar estivesse saindo do controle, isso poderia explicar por que ele contemplaria se afastar. Depois, há a possibilidade de um conflito com a liderança do Partido Republicano. Vance deixou clara sua postura sobre certos temas, como suas controversas opiniões sobre a Ucrânia e as grandes empresas de tecnologia. Essas posições o tornaram um alvo de críticas dentro de seu próprio partido. Poderia ele estar em desacordo com a liderança, sentindo-se isolado e sem apoio? Não é incomum que políticos se retirem quando sentem que não têm mais o apoio de que precisam de seu próprio partido. Mas também há o ângulo mais misterioso. Poderia Vance estar saindo para proteger algo ou alguém? Informantes de Washington sabem há muito tempo que o jogo muitas vezes envolve mais do que apenas política. Existem interesses pessoais, acordos privados e pressões ocultas que podem levar um político a renunciar ou se aposentar. E se Vance estiver tentando proteger alguém ou algo de algum dano? Poderia ser este um movimento calculado para proteger sua família, sua reputação ou algo mais? As reações do Senado foram mistas, para dizer o mínimo. Líderes como Mitch McConnell e outros, segundo relatos, foram pegos de surpresa pela notícia ou pelos rumores, dependendo do que se acredita. Alguns senadores expressaram alívio, acreditando que a renúncia de Vance seria uma oportunidade para restabelecer a direção de sua cadeira. Outros, no entanto, expressaram preocupação. Afinal, Vance era visto por muitos como uma estrela em ascensão no GOP. Sua renúncia poderia deixar um grande vazio que ninguém estava realmente preparado para preencher. Ainda assim, a confusão parecia ser o sentimento predominante. A falta de clareza deixou as pessoas procurando respostas. Era este o fim da carreira de Vance ou apenas uma pausa temporária? Ele retornaria à cena pública em uma nova capacidade? Ou é o começo de sua saída silenciosa da política? Poderia ser tudo isso um truque político? Vance está simplesmente testando o terreno para ver o quanto o público se importa com seu futuro político? Há algo muito maior em jogo? Algo que ainda não vemos? Enquanto a equipe de Vance permanece em silêncio sepulcral, o mundo se pergunta o que virá a seguir. Aconteça o que acontecer, uma coisa é certa. O futuro político de J.D. Vance é objeto de intensa especulação e Washington observa de perto cada um de seus movimentos. Quando a emocionante aparição televisiva de J.D. Vance se tornou viral, não apenas agitou os círculos políticos, incendiou a internet. As respostas foram divididas ao meio, especialmente entre seus apoiadores do MAGA. Alguns o defenderam ferozmente, chamando-o de corajoso por mostrar vulnerabilidade, enquanto outros sentiram que ele havia se tornado mole. Este último grupo questionou se ele ainda era a figura forte e sem rodeios que eles haviam apoiado antes. Nas redes sociais, o debate explodiu. Seus críticos se deliciaram, afirmando que o colapso emocional era um sinal de fraqueza e que ele não era mais apto para um cargo público. A defesa de seus fiéis seguidores foi igualmente feroz, alegando que Vance estava simplesmente mostrando o lado humano que tantos outros políticos escondem. A febre da internet, memes, teorias e o mistério de Usha. Enquanto a discussão fervilhava, a internet não se cansava. Memes e tempestades de Twitter explodiram, cada um dissecando cada pequena expressão facial, cada pausa e cada palavra trêmula. Vídeos do TikTok analisavam sua linguagem corporal, comparando-o com aparições públicas anteriores. As pessoas buscavam sinais, fossem de estresse, sinceridade ou algo mais. À medida que a conversa continuava, as teorias começaram a surgir.
Algumas pessoas acreditavam genuinamente que o colapso de Vance era um sinal de que ele estava se preparando para concorrer a um cargo superior. Especularam que ele estava usando este momento para se humanizar diante de uma audiência nacional, possivelmente para se preparar para uma candidatura presidencial ou um papel mais significativo no GOP. Outros, no entanto, adotaram uma visão mais sombria. Sugeriram que seu surto emocional estava relacionado a demônios pessoais, talvez lutas que ele não havia compartilhado com o público. A ideia de que ele poderia estar travando uma batalha interna ressoou em alguns fãs que empatizaram com sua vulnerabilidade. Um usuário do Reddit chegou a afirmar ter visto Vance entrando no consultório de um terapeuta, o que provocou uma avalanche de comentários e especulações. Isso era real? Era um sinal de problemas mais profundos? Outros usuários rapidamente refutaram a afirmação, descartando-a como notícia falsa. Mas isso demonstrou a rapidez com que os rumores se espalham na era digital atual. As pessoas buscavam explicações, e sem declarações oficiais da equipe de Vance, preencheram o vazio com suas próprias histórias e teorias. A ideia de que havia algo mais acontecendo nos bastidores tornou-se um ponto central para muitos. À medida que a internet continuava zumbindo, novas hashtags começaram a viralizar, refletindo as crescentes divisões na opinião pública. Vance Meltdown decolou primeiro, com usuários analisando cada aspecto da aparição emocional de Vance. Alguns o trataram como um escândalo, tentando desenterrar mais sujeira sobre o que poderia ter sido um movimento de relações públicas calculado. Outros o usaram para expressar seu apoio, alegando que ele estava sendo criticado injustamente por mostrar emoção. Enquanto isso, Usha Unleashed também se tornou popular. Focou na esposa de Vance, Usha, e nas supostas tensões nos bastidores. As pessoas estavam interessadas em especular se o suposto surto emocional de Usha tinha algo a ver com o colapso público de seu marido. Tanto fãs quanto críticos estavam fascinados por ela, tentando ler nas entrelinhas e decodificar qualquer significado oculto em suas ações. A tendência mais surpreendente, no entanto, foi renunciar ou reviver. Esta hashtag levantou uma pergunta direta. Vance renunciaria ou encontraria uma maneira de reviver sua carreira? Tornou-se um ponto de encontro para as pessoas compartilharem suas previsões sobre o que aconteceria a seguir. Sua carreira estava em queda livre? Ou ele conseguiria se recuperar do momento emocional e voltar? A hashtag refletiu a incerteza que cerca o futuro de Vance e os sentimentos contraditórios que as pessoas tinham sobre ele. Alguns viram isso como um momento crucial, enquanto outros acreditaram que poderia ser o fim de sua jornada política. Um movimento estratégico? A pergunta que assombra Washington. Enquanto fãs e críticos continuavam debatendo seu futuro, um ângulo interessante surgiu. E se o colapso de Vance não fosse apenas por exaustão política ou lutas pessoais? E se, em um nível mais profundo, fosse um movimento estratégico para mudar a narrativa em torno de sua imagem? Não é incomum para políticos usarem momentos emotivos para manipular a percepção pública, seja para gerar simpatia ou para construir uma conexão com os eleitores. Poderia este momento emocional ser um esforço calculado para reiniciar sua imagem aos olhos do público? O tempo dirá se este é realmente o caso, mas uma coisa é certa. A internet continuará a analisar cada momento da vida pública de Vance, quer ele goste ou não. De senador a fantasma da mídia, qual será o próximo movimento de J.D. Vance? Reinvenção, retirada ou algo que ninguém previu? Ninguém sabe. E agora, depois do colapso emocional de J.D. Vance ao vivo na televisão, a pergunta na mente de todos é: o que vem a seguir? Alguns acreditam que o colapso não foi um acidente. Um novo J.D. Vance? A advogada Usha. Entra na arena política o mistério do futuro de J.D. Vance. Abala as fundações de Washington. Poderia ser parte de uma estratégia cuidadosamente orquestrada para relançar Vance?
Uma versão mais suave e vulnerável do político, antes de caráter duro, poderia ajudá-lo a conectar com uma audiência mais ampla. Poderia ser este o começo de um novo capítulo, onde ele enfatiza a empatia sobre sua habitual bravata política? Se esse é o caso, ele está se preparando para uma mudança dramática em sua imagem, e no clima adequado poderia funcionar. No entanto, há outra possibilidade. J.D. Vance poderia se afastar completamente do foco político. Depois de anos no centro de debates acalorados e de constante escrutínio público, não é descabido pensar que ele poderia dar um passo atrás. Ele poderia retornar ao mundo dos livros ou da televisão, áreas onde já encontrou sucesso. É um autor reconhecido e seus comentários políticos poderiam transformá-lo em um cobiçado especialista ou orador convidado. Para alguns, este poderia ser o próximo passo lógico após um colapso tão público. A ascensão de Usha Vance? Uma nova estrela no horizonte político? Usha tem se mantido em grande parte fora dos olhos do público, mais conhecida por seu discreto, mas influente papel nos bastidores. Mas as tensões emocionais e as consequências do colapso de JD poderiam empurrá-la para a esfera pública? Especula-se que Usha, com sua experiência legal e sua forte presença, poderia eventualmente forjar sua própria carreira política ou de oradora. Alguns fãs até sugeriram que Usha poderia estar se posicionando para um futuro na política. Afinal, ela demonstrou ser ferozmente protetora de JD. E se este capítulo marca uma mudança na carreira dele, também poderia marcar o começo da dela. Ainda está para ser visto se ela escolherá continuar apoiando seu marido da sideline ou se tomará o centro do palco. Mas está claro que ela é uma força por direito próprio. Se a carreira de JD está chegando ao fim, a de Usha poderia estar começando. O silêncio de Trump. Uma rachadura na lealdade ou um movimento estratégico. Um dos aspectos mais interessantes das consequências da aparição televisiva de Vance tem sido o silêncio de Donald Trump. Conhecido por suas reações rápidas e muitas vezes controversas, Trump tem mantido um silêncio notável sobre o momento emocional de J.D. Vance. Isso é estranho, considerando seus fortes laços políticos e o fato de Vance ser um dos aliados leais de Trump. Então, por que não há comentários? Pode ser um sinal de que Trump está se distanciando de Vance, talvez devido à vulnerabilidade pública de Vance ou a pressões internas do Partido Republicano. Trump nunca se envergonha de oferecer sua opinião, então sua falta de resposta pública diz muito. É possível que uma briga latente esteja em jogo, uma que só é insinuada nos bastidores. Ou o silêncio de Trump poderia ser um movimento estratégico, um que lhe dê espaço para avaliar como o público responde antes de pular para a conversa. A era digital. O futuro da política é a autenticidade? Um novo ângulo a considerar é o papel que as redes sociais poderiam desempenhar na formação do futuro de Vance. A ascensão das plataformas online significa que seus próximos movimentos poderiam ser guiados pela audiência digital. J.D. Vance usará plataformas como Twitter, Instagram ou mesmo um canal do YouTube para falar diretamente com as pessoas. Com sua carreira política em xeque, ele poderia recorrer a essas plataformas para manter sua relevância. Seu colapso emocional poderia ser um sinal de uma mudança maior na política, onde mais figuras públicas se afastam da imagem tradicional de durão e adotam a abertura emocional. O colapso de J.D. Vance poderia ser o começo de uma tendência, uma onde a autenticidade se torne uma parte fundamental do engajamento político. Aconteça o que acontecer, os próximos passos de Vance são mais importantes do que nunca. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Clique no próximo vídeo que aparecerá em sua tela para mais conteúdo incrível. Mais conteúdo incrível. Mais conteúdo incrível. Mais conteúdo incrível. Mais conteúdo incrível.